Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso treinamento. E ainda nessa etapa do planejamento, nós temos aí o plano de ação com 5W2Hs. Isso mesmo, com 5W2Hs. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. 5W2H e plano de ação são a mesma coisa? O que é que vocês acham? Às vezes você ou escuta pessoas falando, vamos fazer um plano de ação, faz um 5W2H aí. Na verdade, eles não são a mesma coisa. Plano de ação é uma forma que você desenha, onde você precisa estudar os ofensores e os desvios, você precisa analisar causas e você precisa desenvolver ações. E o 5W2H é uma ferramenta dentro do plano de ação. Dentro do plano de ação, você pode utilizar, por exemplo, para identificar desvios e ofensores, um Pareto, um gráfico sequencial. Já na identificação de causas, o Brainstorm, Ishikawa, 5 porquês, dentre tantas outras ferramentas. E na etapa do desenvolvimento da ação, aí sim, você pode utilizar o 5W2Hs, porque ele é uma ferramenta para estruturar o plano de ação. Com ele, você vai dizer o que é que você vai fazer, quando, como, onde, porquê, quanto. Então, todas essas perguntas, elas são direcionadas para que você estruture da melhor forma possível a ação. E como o plano de ação de um ciclo PDCA, ele geralmente tem ações de médio e longo prazo, mesmo que você execute daqui a alguns meses, você não vai esquecer como executar aquela ação ou o que foi feito sobre aquela ação. Porque ela vai estar com todos os detalhes para que você execute ela em qualquer momento do ano, ok? E o que é esse 5W2Hs, né? Na verdade, essas são siglas em inglês, 7 siglas, que nos dizem o que, onde, quando, quem, porquê, como e quanto é que essa ação vai custar, tá? E o que nós colocamos em cada um dos campos, por exemplo, o que? O que é a ação propriamente dita, né? O que você vai fazer. E, geralmente essa ação começa com um verbo no infinitivo. E geralmente essa ação começa com um verbo no infinitivo. Criar, desenvolver, treinar. Lembrem, garantir não é uma ação. Garantir é o que você quer que aconteça. Não é uma ação propriamente dita. Nunca iniciem uma ação com o verbo garantir. Tá? Nunca. Ok? Lembrem disso. Onde? Onde é o local onde a ação será executada? Pode ser uma região, um setor, um estado, um ambiente específico. Pode ser até mesmo um software. Se você tem uma ação dizendo que você vai realizar um ajuste no SAP, o local é o SAP. Ok? Quando? O quando é a data em que a ação será realizada. Então você vai colocar especificamente ali a data em que você vai realizar aquela ação. Ok? Quem? Quem é o responsável por executar aquela ação? Por quê? Porque é o ganho que você vai obter executando a ação. Por que você vai treinar pessoas? Ora, para que elas ganhem maior conhecimento e talvez até habilidade, dependendo se o treinamento for prático, e assim ela consiga executar melhor as suas atividades e entregue os melhores resultados para que você alcance suas metas. Isso é o porquê. Por que você vai executar? O que você vai ganhar com isso? Essa é a pergunta. Como? Como é o passo a passo de como a ação será executada? Por exemplo, se você vai treinar uma equipe, o que é que você tem que fazer? Quais são os passos que você tem que seguir? Você tem que preparar o cronograma, preparar o material, reservar sala de treinamento, projetor. Você tem que convocar as pessoas. Então, é todo o passo a passo que você vai executar para ali desenvolver aquela ação. E lembrando que o como sempre começa no gerúndio, tá? Então, realizando o cronograma, né, convocando pessoas. Então, sempre começa com ele com o verbo no gerúndio, ok? E o quanto é o custo financeiro mesmo. Quanto é que você vai gastar para treinar esse pessoal? Né? Por exemplo, você vai contratar uma consultoria para treinar. Caso sim, qual é o valor da consultoria? Aí tem que estar aqui, tá? Caso você mesmo vá treinar as pessoas, às vezes não é necessário quanto você determinar esse campo, né? Porque o custo ali está embutido na sua atividade. Né? Você é um funcionário e está embutido ali na sua rotina. Não é tão necessário. Você não vai gastar um material a mais, uma consultoria, nem nada do tipo,
que não esteja aí dentro da própria empresa, tá? Então, às vezes não é necessário. Não se preocupe tanto com isso, tá bom? E cada ação vai ter que ter um 5W2Hs, tá? Isso aqui é para uma ação só. Se você for fazer outra ação, você vai ter que preencher esses mesmos campos para outra ação. Se você fizer 10 ações, vai ter que ter 10 ações com esses mesmos campos preenchidos. E entende que ela fica muito mais estruturada dessa forma? E daqui mesmo a 6 meses, se você for executar essa ação, você vai saber como executar, porque vai estar totalmente detalhada dentro desses campos. Tá bom? Então, essa aula, vocês aprenderam aqui sobre o 5W2H e como é que vocês fazem para aplicar isso no plano de ação do ciclo PDCA. Na próxima aula, nós vamos entender um pouco também sobre o tipo de ações, né, que vocês podem praticar aí, e também para corrigir os desvios, aí, ações corretivas, de correção, ações preventivas. Mas isso eu deixo para a próxima aula e eu espero vocês lá, tá bom? Tchau!